Agora eu vou chamar nosso próximo palestrante, que é o Dr. Rui de Camargo Pires Neto. Vou esperar ele entrar aqui, está entrando. Não duvido nada que ele esteja em algum lugar do mundo também, porque a pessoa tem o passaporte mais carimbado. Aê! Onde você está, Rui? Na verdade, eu estou voltando para São Paulo, justamente, estou em trânsito. Viu? E eu não conheço. O Rui, então, é fisioterapeuta graduado pela Unesp de Presidente Prudente, especialista em fisioterapia e pneumologia pela Universidade Federal do Estado de São Paulo e mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Rui, muito obrigada por estar aqui no seu trânsito, praticamente aéreo, dentro do seu jatinho particular, vindo falar aqui com a gente sobre... eu esqueci de falar o nome da sua palestra, peraí que eu vou achar aqui. A palestra, então, que o Rui vai falar para a gente é sobre a carga hipóxica como novo marcador de avaliação, trazer um pouco dessa sua mais recente experiência profissional, juntando com toda a carga que você já tem prévia. Obrigada por você estar aqui e fique à vontade para falar com nossa audiência. Boa, obrigado, Adriana. No início eu sempre dou uma titubeada, né? Eu começo um pouco formal e depois a gente vai... agora entrou a aula. Perfeito. Obrigado aí, a Jéssica pelo suporte, obrigado, Marina, pelo convite, obrigado, Adriana aí pela apresentação. É sempre bom ser apresentado por amigo, né? E eu queria agradecer formalmente também ao CREFITO 3 pela iniciativa dessa atualização das câmaras técnicas, né? Acho que é sempre importante a oportunidade de a gente trocar ideias, né? Então, a Adriana já falou, né? Eu sou fisioterapeuta, eu tenho um conflito de interesse formal que eu preciso declarar, né? Eu trabalho hoje numa empresa que chama Nonin. A Nonin, para quem não conhece, é uma empresa, é uma fabricante de oximetria, então tem uma relação direta com o tema que eu vou falar, embora eu não vou citar especificamente o nome da empresa, mas é um assunto correlacionado. Já deixo o convite para aqueles que quiserem, acho que é uma área de atuação que é relativamente diferente da que a gente é programado, vamos chamar assim, na graduação, mas dentro da área das indústrias farmacêuticas e das empresas de equipamento médico, o fisioterapeuta é um profissional extremamente bem-quisto e cada vez mais as pessoas, eu conheço, né, ou a gente vê fisioterapeutas entrando neste mercado. Lá no Cifir a gente teve uma discussão bem importante em relação a isso, né, do quanto a pós-graduação, ou seja especialização, o mestrado e o doutorado, eles acabam te moldando para um profissional que cada vez mais é bem aceito pelas indústrias, tá bom? Mas isso fica papo para uma outra situação, um outro momento. Então, a gente vai falar sobre os distúrbios respiratórios do sono, né? Além do IAH, o índice de apneia e hipopneia, e o IDO, que é o índice de dessaturação do oxigênio. E a gente traz um novo conceito, ele não é tão novo assim, que ele é chamado carga hipóxica. Então, a ideia aqui é tentar fazer um plano, ou nos próximos slides, a gente colocar um pouco do histórico em relação à normatização dos índices, né? Então, a primeira coisa que já foi falado nas duas últimas apresentações é a prevalência. Então, a apneia do sono, ou vamos chamar de distúrbios do sono, eles são altamente prevalentes. Estima-se, isso é uma estimativa, um artigo de 2019, do Adam Benjafield, ele traz aí uma estimativa de 1 bilhão de pessoas no mundo, né, acometidos pela apneia do sono. Então, isso quer dizer que, se a gente está com 7 bilhões de pessoas, uma a cada 7 tem distúrbio, né, de sono. Então, isso é altamente prevalente. Mas vamos esquecer um pouco no mundo e vamos falar especificamente no Brasil.
Estima-se que no Brasil, esse é um estudo que eles pegaram todos os estudos de prevalência e fizeram uma análise só. Esses estudos de prevalência mostram que talvez no Brasil 50 milhões de pessoas tenham apneia do sono. E, em teoria, metade disso precisaria de algum suporte de tratamento, especificamente aqui CPAP. Tá? Então, isso mostra que 10% da população brasileira, um pouco mais, 12% a 13%, deveria estar com CPAP no bolso, né? Ou no bolso ou na cômoda. E por que será? Antes da gente falar dos índices, a gente vai colocar 2 pontos que são bem importantes, e a Flávia me deu um gancho muito interessante, né, de como a gente pode usar alguns índices ou algumas ferramentas para detectar isso no hospital. O Brasil, ele é um país hospitalocêntrico, né? Então, nosso centro de referência, ele é hospitalar, e é o ponto de partida, às vezes, para um diagnóstico. A gente tem um problema, a gente não marca uma consulta, a gente vai no pronto-socorro, né? Eu estou vendo que a Poliana de Araguari, ela está como participante, ela é uma das pessoas que trabalha com atenção primária, e ela justamente tem invertido um pouco isso. Dentro da cidade de Araguari, de Minas Gerais, ela tem trabalhado nesse ponto de não deixar isso chegar ao hospital. Então, se a gente tem 25 milhões de pessoas que precisariam formalmente de tratamento, ou se você tem 50 milhões de pessoas acometidas, a gente tem 2 desafios. A primeira, o diagnóstico tem que estar acessível. Quando a gente fala acessível, não é só uma questão de preço, né? E não é só uma questão de se eu posso pagar ou não, se eu tenho convênio ou não, e o tamanho da fila de espera. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que isso é um problema, né? Tem o desconhecimento do problema, que é a apneia do sono. Com o devido respeito, as pessoas ainda encaram a apneia do sono como uma coisa cosmética, né? Todo mundo ronca. Quando as pessoas falam para mim assim, mas todo mundo ronca, eu falo, todo mundo também tem diabetes, hipertensão, e você toma remédio, né? Então, não é o fato de ser prevalente que significa que isso é uma condição normal ou saudável. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas frases que elas vão criando algumas mensagens inconscientes no nosso subconsciente. Então, se você primeiro precisa conhecer, você depois precisa ter a oferta, a presença de centros diagnósticos, e depois você precisa fazer com que o exame seja mais fácil. Por que é mais fácil? Porque fazer um exame do sono não é você dormir um dia no hotel, né? É você ir para um laboratório, você vai ter um monte de canal, você vai ter sensores que vão ser colocados na cabeça, no rosto, você vai ter um eletrocardiograma, você vai ser mapeado por tudo que é lado, né, para tentar entender como você dorme. Isso tem 2 problemas. Primeiro, que não é um hotel, e segundo, que não tem como você ter uma noite normal, entre aspas, se você tem 50 canais espalhados pelo seu corpo. Então, uma das ideias é a facilidade ou a simplificação do diagnóstico, mas lembra que a simplificação do diagnóstico ele é um dos pontos da acessibilidade. E, obviamente, o preço. E aí tem a condição, se eu vou pelo SUS, se eu vou pelo particular, o particular ele paga o tipo 1, mas não paga o tipo 3, ou não paga o tipo 4, enfim. Isso existe vamos chamar entre aspas, toda uma burocracia que a gente precisa entender. Às vezes é melhor eu fazer um tipo 1, porque o convênio cobre, do que um simplificado que o convênio não cobre. Isso são coisas que a gente ainda nem fala na dificuldade do diagnóstico. A gente acha que é só colocar, não, vai lá, tem uma cama lá, você dorme lá, vão ficar te filmando, e aí a gente vai ver se você ronca ou não. Então, é muito mais complexo que isso. E outro ponto, como é que se dá o diagnóstico? E esse agora já é o gancho para os próximos 20, 30 minutos, né? Qual que é o principal qualificador, o índice que diferencia os desfechos? Né? No início, a gente colocou o índice de apneia ou apneia, a gente colocou o IDO e colocou a carga hipóxica, mas tem muitos outros. Se você pegar o manual da Academia Americana de Medicina do Sono, você vai ter mais de 100 índices que vão ser derivados desses 3, 4 que eu comentei aí, e eles são maneiras diferentes de você avaliar. E eu falo assim na terapia intensiva, quando eu estava, que a gente procura, né, quem é do hospital vai me entender, a gente procura a PIP ideal. A gente tem o peso ideal, a gente tem a PIP ideal, e agora a gente quer buscar o marcador ideal para a apneia do sono. Então, qual que será que é o melhor índice que vai resolver todos os nossos problemas, não só de diagnóstico, mas também como evolução do caso,
e auxiliar o índice para o tratamento, né? Então, a gente está buscando aí, na medicina do sono, o santo grau. Qual que é o santo grau para o tratamento e os desfechos e o nosso entendimento dos distúrbios do sono? Então, vamos lá. Acessibilidade do diagnóstico, a gente já comentou, eu vou falar rapidamente sobre isso. Já tem uma literatura bem importante mostrando que o tipo 3 e o tipo 1 eles são bem similares, tá? Então, já tem uma meta-análise de 2014, a correlação entre eles, dependendo do estudo, ela vai de 0,85 a 0,99. Gente, isso é muita coisa. 0,99 quer dizer que praticamente são a mesma coisa. E, obviamente, quanto maior a gravidade, aqui, até então, a gente está em 2014, está todo mundo utilizando o índice de apneia e hipopneia, então, ele tem uma similaridade muito forte com o tipo 1. Então, você colocar um tipo 3, que é um sensor de fluxo pelo nariz, uma cinta para você diferenciar a apneia central e obstrutiva, você tem um oxímetro e uma frequência cardíaca, você consegue diagnosticar pensando em apneia obstrutiva do sono, tá? Então, o tipo 3, para avaliar distúrbios respiratórios do sono, ele tem uma boa compatibilidade com o tipo 1. A ponto, eu não vou me ater muito a esse artigo do Blue Journal, mas é muito interessante porque o título do artigo de 2017 ele é bem provocativo, né? Ele fala que a polissonografia não é mais necessária para o manejo da maior parte dos pacientes com suspeita de apneia obstrutiva do sono. Esse eu acho que é um título bem forte, né? É um estudo multicêntrico, ele foi muito bem desenhado, ele ganhou vários editoriais, é um dos artigos mais citados quando você fala em simplificação do diagnóstico. E o que ele fala é o seguinte: se você tem uma boa avaliação clínica, se você tem presença de ronco testemunhado, se você tem uma escala, uma das escalas que a Flávia comentou, né, o Epworth, que mede o sono, maior que 10, e a ausência de suspeita clínica de outro distúrbio do sono, relacionado com sonolência diurna, quer dizer, tem que ter sonolência diurna, você praticamente com tipo 3 você fecha o diagnóstico. Tá? Então a gente não vai ater muito, a gente vai falar dos marcadores e a gente começa em relação a isso. Qual que é o principal marcador, então? Como que a gente diagnostica e como que a gente segue para ver se a gente está tratando o paciente ou não? Então, o índice de apneia e hipopneia. O que é o índice de apneia e hipopneia? É quantas vezes você diminui em 90% o seu fluxo de base, isso é a apneia, né, por um período de 10 segundos. Então, quem quiser, tem alguns artigos históricos que eles comentam da onde eles tiraram esses índices e como eles foram feitos, né? Por que 10 segundos, por que 90%, etc. Então, se você tem até 5 vezes, ou até 4 vezes, melhor dizendo, por hora, se você tem uma apneia de 10 segundos total, sem fluxo de ar, ou pelo menos 90%, ou queda de 90%, diminuiu para 10% do seu fluxo basal, você tem um episódio de apneia. Quando você tem isso acontecendo de 5 a 14 vezes, você vai ter leve. Se você tiver de 15 a 29, você vai ter moderada, e acima de 30 é grave. E a hipopneia? A hipopneia, isso é o primeiro ponto, né? Para a geração X e os baby boomers, a geração X e os millennials, que é a geração Y, a medicina do sono, ela tem há pouco tempo, que são quase 30 anos, né? Então, menos de 30 anos. Para a geração Z e a geração alfa, 30 anos já é muito tempo, né? Porque é uma geração que está cada vez mais rápida, acostumado com a informação acessível. Mas para a ciência, 30 anos não é nada, e para a geração X também não. Então, o que acontece é que dentro desses 30 anos, a hipopneia, se a apneia não mudou muito, a hipopneia mudou bastante. Então, primeiro o pessoal falava que era 50%, caiu 50%, era de saturação. Depois falou, não, olha, pode ser cair de 30%. Então, pelo menos 30% até 90%, ela é uma hipopneia. Mas isso, o índice de hipopneia, ele vem associado a 2 fatores. Ou um despertar, que é um HERA, que é um despertar abrupto, que você consegue avaliar, ou é uma dessaturação. E aí essa dessaturação também mudou. Tinha hora que era até 2007 3%, 4%, em 2012 passa a ser 3%.
Então, veja que nesses 30 anos você teve a mudança de alguns conceitos. E para quando você fala isso em pesquisa, a pesquisa normalmente o tempo dela dura de 5 a 6 anos. Até você publicar, não tem tempo, né? Às vezes a gente demora mais do que 5 anos para publicar alguma coisa. Então, imagina os grandes trials que tem aí 1, 2 anos, 3 anos prévio, né? E aí você tem isso mudando os conceitos, né? Então, isso acaba sendo um problema. Um outro ponto importante desse índice é que ele não diferencia, né? Então, você conta quantas vezes você teve isso na noite, na hora, então apneia e hipopneia, e você vai ter 5, 10, mas a hipopneia tem o mesmo peso da apneia. E também o evento central tem o mesmo efeito do evento obstrutivo. Aqui à direita, a gente vê nesse gráfico que isso seria o que todo mundo quer, né? Isso aqui é uma análise não ajustada, mas olha que bonitinho esse gráfico, né? Se eu tenho até 5 de índice de apneia e hipopneia, a minha taxa ou o meu risco para mortalidade em aí 5 anos, ele é bem baixinho. Se eu tenho leve, olha, eu tenho um risco um pouquinho maior. Se eu tenho moderado ou grave, o meu risco para mortalidade em 5 anos aumenta. Isso é o que todo mundo quer. Então, o índice de apneia e hipopneia, ele é sensacional. Os mais atentos vão ler aqui a legenda, está aqui, ó, isso é uma análise de uma coorte, isso é um estudo publicado, mas é uma análise não ajustada, ou seja, você pegar o índice de apneia e hipopneia e você não corrige para a idade, comorbidades e fatores que estão relacionados com o desfecho ou problema do paciente. Então, o que acontece é que quando você faz uma análise multivariada e você coloca diversos fatores dentro da sua regressão logística para analisar o impacto do índice de apneia e hipopneia com mortalidade ou outros desfechos, ele acaba se perdendo e não é consistente. E, de certo modo, é isso que acontece. Sonolência diurna, qualidade de vida, acidentes veiculares ocupacionais, hipertensão, DACs, né, ou AVCs, então aqui na parte dos distúrbios cardiovasculares ou das artérias coronarianas, e mortalidade. Então, se a gente pensar que parar de respirar, isso é ruim, eu desoxigeno o meu coração, existe uma relação muito forte entre a apneia do sono e desfecho cardiovascular. E, óbvio, se eu não durmo bem à noite, é meio intuitivo achar que eu vou ter sono durante o dia, e isso vai interferir na minha qualidade de vida. Esses dois primeiros pontos, eles são bem, bem fortes, né? Então, uma pessoa que tem apneia do sono, ela tem sonolência diurna e tem problema na qualidade de vida. O que aqui, bem simplificado, o que acontece é que esses índices, ou o índice de apneia e hipopneia, quando você compara quem tem com quem não tem, você vê que tem mais problema. Mas se eu diferencio entre leve, moderada a grave, eu não tenho essa correlação. Então, quanto mais grave o meu índice de apneia e hipopneia, ou a minha apneia do sono, caracterizada pelo índice de apneia e hipopneia, maior é a minha sonolência diurna? Não, nem sempre. Piora a minha qualidade de vida? Não. Eu tenho mais hipertensão? Não. Eu tenho acidente veicular ocupacional? Aqui talvez seja o que mais se aproxima de uma relação importante. Eu tenho mais distúrbios das minhas coronárias ou de eventos cardiovasculares? Nem sempre. E a minha mortalidade também nem sempre é maior. Então, é por isso que a gente colocou aqui embaixo, a associação da gravidade com os desfechos nem sempre é evidente. E aí, não só em relação à gravidade, mas pega o paciente, por exemplo, que ele é grave, e aí eu coloco o CPAP, e aí eu trato esse paciente, e ele ainda continua com alguns pontos, e de fato, se você olhar os 3 principais trials, a gente vai falar deles mais para frente, quando você trata com o CPAP, ele não diminui, existe uma discussão muito grande por que o CPAP não diminui a mortalidade na apneia do sono. Então, olha que interessante, eu tenho índice de apneia e hipopneia, quanto maior o índice, maior a mortalidade, eu corrijo o índice com o CPAP e o paciente morre igual. Isso até parece um contrassenso. Então, por que acontece esse contrassenso? Esse também é um artigo que eu recomendo fortemente a leitura, que é vamos dizer assim, o ápice e a queda do índice de apneia e hipopneia, né? Então ele fala por que talvez isso esteja acontecendo. O índice de apneia e hipopneia, a duração, a magnitude do evento não é levada em consideração, então ele é um índice de frequência, eu apresentei ou não apresentei. Apneias prolongadas,
não são iguais, ou em teoria não teriam o mesmo efeito de apneias curtas. E a gente coloca tudo no mesmo bolo. O mesmo peso para apneia e hipopneia. Outro ponto, né? Então, a apneia e hipopneia, elas são consideradas iguais. Eu tenho uma hipopneia ou 5 hipopneias e 5 apneias, o índice é 5. A gente já comentou as múltiplas definições de hipopneia ao longo dos anos, né? O tempo aqui de 10 segundos, ele de certa forma é arbitrário, né? E a definição de apneia não depende da dessaturação, mas a hipopneia pode ou não depender. Então, lembra que eu comentei, né? Se você parou de respirar, você teve 10 segundos. Se você desaturou ou não, é uma apneia. Agora, a hipopneia, não. Então, veja que os índices pontuam iguais, mas eles são medidos de maneiras diferentes. E isso talvez seja um grande problema do índice de apneia e hipopneia. Então, para a gente não vamos usar? Não, não é isso. É entender um pouco a limitação. Aí vem o IDO, né? Então, o índice de dessaturação. E, de fato, a gente olha o IDO e ele tem a mesma... ele tem uma boa correlação. Esse é o estudo de validação do Biologics, né? Então, ele tem uma boa correlação entre o IDO e o índice de apneia e hipopneia. Então, olha que interessante. A gente falou do tipo 3, então agora vamos falar do tipo 4. Talvez, e pensando que a gente está falando de desfecho cardiovascular, e o desfecho cardiovascular, o principal é a dessaturação, seja ela prolongada ou aguda, você ter a dessaturação é o mais importante para você ver desfecho cardiovascular. A princípio, quem desatura mais e por mais tempo tende a morrer mais. Isso já é sabido desde os pacientes com fibrose pulmonar, DPOC, etc., que acabam tendo períodos, funcionam ou têm saturação de base contínua. Então, existe uma boa relação, a gente está falando aqui de 0,9, 0,8, mais ou menos, é uma ótima correlação, e é um fator, então, que seria relacionado está associado a cardiovascular. Então, perfeito. Olha que interessante. A gente pode pegar, então, um polígrafo tipo 4, uma oximetria noturna e sair fazendo para todo mundo. Isso é verdade, a gente poderia fazer isso, né? E talvez até deva fazer isso. Faz um questionário e aí você usa isso como uma ferramenta de avaliação do paciente. A diferença é só o quanto isso vai te levar para um screening ou para o diagnóstico. Então, de novo, a gente reduzir muito talvez seja um ponto complicado. Mas vamos em frente. Da mesma forma que o índice de apneia e hipopneia, e apesar do Biologics ter mostrado uma correlação muito importante, a hora que você olha na literatura, os trabalhos de revisão e meta-análise, eles não encontram essa proporção ou essa correlação tão forte, né? Então, entre os diversos estudos, existe uma heterogeneidade muito grande do índice de dessaturação de oxigênio e o índice de apneia e hipopneia. E eles dão algumas sugestões. Claro, os estudos são cada um feito em populações diferentes, eles têm desfechos diferentes, mas nem sempre a correlação é tão bonitinha, da mesma forma que a gente já tinha isso com o índice de apneia e hipopneia, tá? Então, da mesma forma que o IAH, qual que é o problema aí da dessaturação de oxigênio, o IDO? Ele também é um índice de frequência. A duração ou magnitude do evento não é levada em consideração. Existe uma escolha arbitrária de 3 ou 4%, dependendo do laboratório, né? A inclusão de eventos na ausência de eventos respiratórios. Então, você não sabe, o paciente pode saturar e aquilo não ser um problema necessariamente ligado ao sono. Então, isso tem que te dar um alerta, talvez o paciente tenha outros problemas associados à apneia do sono. Doenças cardiorrespiratórias, ou a hipoxemia relacionada à hipoventilação da obesidade, né? Então, isso também pode acontecer. Bom, e aí vem a carga hipóxica, né? Então, o que é a carga hipóxica? De maneira geral, seria você avaliar o efeito da dessaturação do paciente. Mas essa carga hipóxica, por exemplo, alguns autores colocam isso como T90. O T90 é quanto tempo você fica abaixo de 90% dentro de um exame, ou do exame noturno, e isso vai te levar ao seu tempo de dessaturação. Mas isso também tem um problema, porque você não associa isso ao evento do sono. Então, essa carga hipóxica que a gente vai falar primeiramente, ela é um evento associado à apneia do sono.
Então, veja, o meu paciente aqui em cima, né, o achurado no campo A, à direita, airflow, né, que está fluxo de ar, eu vou ter aqui um fluxo de ar, eu vou ter uma hipopneia ou apneia. Isso, na metade do meu ciclo, começa já a levar a uma dessaturação. Eu dessaturo. Quando eu volto a ter o próximo fluxo de ar, ela tende a diminuir. Mas o principal aqui, ele não é mais uma frequência. E ele não é a duração como o T90. Eles são as duas coisas. A carga hipóxica, então, ela é especificamente, nesse momento que a gente está falando até agora, o conceito de carga hipóxica, eu preciso ter um evento de apneia associado. Então, eu vou olhar lá no meu exame, tipo 3 ou tipo 4, a partir do momento que eu tenho a hipopneia ou a apneia, no ápice ali do meu fluxo, eu começo a ver a queda da minha dessaturação, e aí eu vou medir a área que eu vou incluir, então, o número. Então, não é só mais frequência, mas a intensidade e a duração das dessaturações. Ou seja, o meu IDO, se eu tenho uma queda de 10 pontos ou de 5 pontos, ele é a mesma coisa, o IDO é o mesmo. Agora, a partir do momento que eu calculo a área, a intensidade da minha dessaturação, o meu tempo de recuperação, eles são importantes. Então, associem carga hipóxica com área abaixo da curva. Então, seria a frequência, a intensidade e a duração das dessaturações. Bom, então vamos ver agora, tem basicamente 4 grandes cortes que as pessoas já tinham os dados e elas começaram a fazer essas análises. Aliás, o primeiro autor desse artigo, né, o Alin Azirbarzin, ele publicou o conceito de carga hipóxica e basicamente desde 2019 toda a literatura dele é baseada nisso. Ele achou o santo grau dele, né? Que é tentar ver, será que a carga hipóxica ela é o principal, então, fator responsável, eu não vou falar para substituir o IEH, mas para completar, porque ele precisa dos dados de apneia e hipopneia. Então, para completar os problemas, né, ou as barreiras que o IEH tinha. Então, vamos lá, esse é uma primeira corte, é uma corte aí de pacientes com osteoporose e fraturas, é uma corte de segmento de 10 anos, e eles mediram, depois de um tempo de corte, eles fizeram um estudo do sono. E aí, o que ele fez? Ele pegou nessa corte positiva e começou a fazer as correlações, porque ele tinha polissonografia de todo mundo, e ele saiu medindo a carga hipóxica de todo mundo. Então, o segmento era de 10 anos, e o desfecho para esse artigo inicial, né, era a mortalidade cardiovascular e total. Olha que interessante, o índice de apneia e hipopneia, ele não tinha associação com a mortalidade por enfermidades cardiovasculares. O próprio IDO não tinha associação com mortalidade cardiovascular para esse estudo. Agora, quando você pega a carga hipóxica, ela teve efeito nas duas mortalidades, tanto específica para cardiovascular, como também para mortalidade total ou geral. Ou seja, então, por esse estudo, parece que, esse na verdade foi o estudo de validação da carga hipóxica, né? Parece que você tem, então, a carga hipóxica sendo relacionada com as duas mortalidades, sendo um ponto melhor quando comparado ao índice de apneia e hipopneia. Um outro estudo, que é esse estudo Sleep Heart Health Study, também composto pela validação da carga hipóxica, aqui com 5.000 pacientes, então, mas é uma outra corte, 47% masculino. Eles seguiram também por 10 anos e a mesma pergunta. Aqui, o índice de apneia e hipopneia e o IDO não tinham associação com mortalidade cardiovascular e, mais uma vez, a carga hipóxica ela teve associação para a mortalidade total e para cardiovascular. Então, pelo estudo de validação, parece que está tudo ok, né? A carga hipóxica deveria ser o nosso santo grau. Bom, a gente está em época de Olimpíada, então, uma corte francesa, eu não vou me atrever a falar esse nome em francês, porque eu não sei como seria, mas então eu vou chamar de corte francesa, né? Ou Paz de la Loi, alguma coisa assim. Quem souber francês me corrige. Em 2021, essa nova corte, você tem aí quase 4.000 pacientes, 63% masculino, seguindo por 6 anos.
olha, aqui já não é mais mortalidade. Será que a carga hipóxica consegue ter uma boa relação com acidentes cardiovasculares, né, ou AVCs, acidente vascular cerebral isquêmico? Olha que interessante, IEH e IDO sem associação para incidência de AVCI, mas a carga hipóxica, associação para incidência de AVCI. Então, veja, a gente já teve duas coisas importantes em 3 cortes diferentes. Associação com mortalidade, seja ela cardiovascular ou não, e associação com eventos cardiovasculares, neste caso aqui, AVCI ou stroke. Né? Bom, um outro estudo agora, em 2020, mas retomando aquela corte dos fraturados por osteoporose. A mortalidade foi o principal desfecho, mas será que a gente tem o heart failure, alguma relação com insuficiência cardíaca? Os dados mostram um pouco diferente, vejam que é a mesma corte, mas o número de pacientes mudou um pouco, mas é o mesmo estudo, né? Então aqui, segmento de 9 anos, o índice de apneia e hipopneia sem associação com a incidência de insuficiência cardíaca após fatores de correção. Então, olha que interessante, gente. Quando vocês pegam na análise univariada, quando você só coloca quanto mais IH, pior está perfeito. A maior parte dos trabalhos dá essa relação. Agora, quando você corrige pelos fatores de correção, você perde essa associação. Porque lembra, um dos pontos que as pessoas comentam isso é que como a síndrome da apneia do sono é uma síndrome, né? Ela é um composto de vários sintomas. Então, normalmente o paciente apresenta comorbidade. Então, se a gente for pegar a DPOC, uma boa parcela dos indivíduos com DPOC tem apneia do sono, hipoventilação do obeso tem apneia do sono, neuromuscular tem apneia do sono. Então, fica difícil, às vezes, você diferenciar isso. E tem fatores de correção, seja a idade, seja se eu fumo ou não fumo, se eu sou hipertenso ou não. Então, os fatores de risco, eles acabam sendo comorbidades ou fatores de correção, e a hora que você coloca o índice de apneia e hipopneia, ele acaba perdendo um pouco isso. E quando você associa o índice de apneia e hipopneia com a carga hipóxica, porque até então, lembra, né, a carga hipóxica ela é dependente da hipopneia ou da apneia. Se eu tiver uma dessaturação que não seja sequente ou subsequente a um evento obstrutivo, ou, melhor dizendo, apneico, eu não considero esse valor para carga hipóxica, tá? Outro estudo agora, de novo, né, a mesma corte, mas pensando em insuficiência cardíaca. O índice de apneia e hipopneia aqui é associado à incidência de insuficiência cardíaca. Então, veja que nessa segunda corte, no Sleep Heart Health Study, ele teve essa relação do índice de apneia e hipopneia com a insuficiência cardíaca. O detalhe desse artigo é que isso é muito mais forte em homens do que mulheres, tá? Então, mas existe essa relação. Ela mesmo nos fatores de correção para essa corte, não se perdeu. Agora, a carga hipóxica, ela também teve a relação, só que a magnitude da correlação dela foi muito maior do que o índice de apneia e hipopneia, tá? O MESA, né? Então, agora eles pegaram e também uma outra corte muito grande. Você tem aí os pacientes ao longo de algumas décadas avaliando a incidência de aterosclerose, tá? Mas eles fizeram agora uma análise transversal. Eles pegaram no meio da corte e falaram assim, vamos fazer uma polissonografia em todo mundo? Então, a corte está rolando e aí, em 2 momentos da corte, eles resolveram fazer uma polissonografia e ver aqui uma relação. Então, veja que aqui não é uma relação de incidência, quer dizer, quanto mais eu tenho, maior a chance de morrer ou ter um efeito cardíaco. Aqui é só uma correlação transversal. Quem tem, ou quem não tem, não tem. Tá? Então, isso é importante também para a gente discutir. E o que eles viram em relação nessa corte, ou nessa análise transversal, ou nesse corte transversal, dessa corte, a alteração da pressão sistólica e pressão diastólica. Então, a carga hipóxica, ela esteve associada com pequenos aumentos na magnitude de 2 a 3% na pressão sistólica e diastólica. Tá? Lembrando que isso é um corte transversal. Em pacientes não medicados para hipertensão. Ou seja, naqueles pacientes que eles não tinham
não eram medicados, mas eles eram hipertensos, eles tendiam a ser mais hipertensos quando a carga hipóxica estava presente. Ele dividiu em carga hipóxica alta e baixa, e aí quem tinha uma carga hipóxica de um determinado nível, você tinha essa relação. Tá? Em 2021, esse estudo é muito interessante. Ele é a mesma corte, mas agora ele foi feito um corte em um outro momento e pensando em insuficiência renal. Né? Então, pensando, a gente sabe da relação do sono com os distúrbios renais ou as falências renais. Então, a mesma coisa, esse corte verificou que os pacientes que tinham mais carga hipóxica, eles tinham uma incidência maior de insuficiência renal crônica do que quando você olhava o índice de apneia e hipopneia isoladamente. Tá? Esse aqui, de novo, agora é uma outra análise da mesma corte francesa. Então, vocês verem que são 4 grandes cortes, né, que a gente falou, né, a das fraturas, a do Sleep Study, essa francesa e o MESA. Então, juntando tudo isso, gente, a gente tem mais de 20 mil, 25 mil pacientes. Isso é muita coisa. E são cortes, são indivíduos que foram seguidos por muito tempo. Então, isso dá um peso muito grande para essa informação. O que eles viram aqui? Qual que era a pergunta agora na corte francesa? Será que a carga hipóxica tem alguma relação com o desfecho cardiovascular composto, que a gente chama de MACE, né, que é Major Cardiovascular Event? Né? Então, será que os pacientes que têm mais dessaturação, eles têm... será que eles vão ter mais ou menos infarto? Será que eles vão ter mais ou menos evento de angina, ou etc. Né? Então, novamente, o IAH e o IDO sem associação para o MACE, e a carga hipóxica, a associação para o evento cardiovascular e mortalidade total. Então, parece de novo que a carga hipóxica, ela parece ser agora o nosso santo grau. Gente, de novo, eu estou falando de estudos agora, de 2021, como é que a ciência funciona, né? A gente vê e vai pegando todos os dados, e obviamente parece que as correlações são boas. Provavelmente daqui a 2, 3 anos, a gente começa a ver algumas limitações da carga hipóxica. Isso aconteceu com a PIP ideal, isso aconteceu com o oxigênio, isso aconteceu com alto fluxo, etc. Então, o índice parece ser bom, mas será que ele tem algumas limitações? Então, vamos lá também. A gente apresentou limitações dos outros, né? Vamos colocar as limitações da carga hipóxica. A intensidade e duração da dessaturação parecem ser mais importantes, ou pelo menos tão importantes quanto a frequência. Diferenças em relação ao T90 e ao T80%, justamente, eles aqui, até o momento, eu estou falando de carga hipóxica relacionada com eventos respiratórios. Então, eu posso ter apenas o cálculo da carga hipóxica pela definição que a gente está usando até agora, num estudo do tipo 3, 2 ou 1. A dessaturação é considerada a partir do basal, ainda que fique acima de 90%, e esse é o pulo do gato. Então, eu lembro uma vez que eu estava um pouco obeso, eu estava dormindo mal, etc. Eu pedi para a Flávia olhar um exame meu, e ela falou assim, você tá bem precisando de um tratamento, hein, amigo? E era justamente, eu não tinha nenhuma queda abaixo de 90%, mas o meu basal, ele caía muito. Então, o meu basal de 96, eu caía muito eu caía os 3 ou 4%. Então, ainda que eu ficasse acima de 90%, a dessaturação, e aí você tem aquele efeito de hipóxica intermitente, que é um pouco do que as pessoas usam para o IDO, índice de apneia e hipopneia. Então, o ponto aqui não é só você ter abaixo de 90, que é o que o T90, e claro, o T90 e o T80, eles vão ser muito importantes, eles têm uma boa correlação, sim, com mortalidade, evento cardiovascular. Aliás, o T90 e o T80, se você for pegar na literatura, eles têm uma correlação até maior do que o IDO em relação aos eventos cardiovasculares. Mas eles não são relacionados a eventos respiratórios, e, às vezes, o paciente ele não chega no T90,
mas ele está desaturando, né? E um outro ponto importante, gente, a gente vive num mundo corrido, né? Então, imagina que aqui, análise manual, você pegar um exame tipo 3, tipo 2, tipo 1, e sair calculando a área de carga hipóxica, quer dizer, você imagina o coitado do técnico do que está laudando os exames de polissonografia. Então, é uma coisa a mais. E se eu estou fazendo esse score manual, ele vai ter também sujeito a erro, tá? Porque imagina, se eu já falei que o apneia e o hipopneia são diferentes, e se eu estou falando que a carga hipóxica é manual e é cálculo de área, eu também tenho um problema. Tem 2 equipamentos só, tem 2 marcas que fazem isso de maneira automática, tá? Que ela calcula, ela já vê como que isso, ela já dá a informação da carga hipóxica calculada a partir da análise. Bom, será que então, isso é tão difícil assim, e a gente está falando que o principal ponto é a dessaturação, é a desoxigenação, e eu estou avaliando no sono, será que tem uma importância tão grande eu medir esses eventos associados ou não ao sono? Porque isso foi muito interessante. Quem acompanha essa literatura, o Alim Azarbarzin, eles questionaram isso, mas por que você está fazendo isso relacionado ao evento respiratório? O mais importante não é a dessaturação, não, mas eu estou avaliando sono. Eu quero saber o quanto o sono contribui para esse desfecho do paciente. E eu quero saber, se eu tratar, o quanto eu vou ter de benefício. Então, a gente precisa ter 2 pontos ainda, que eu não contei para vocês, e a gente encerra essa apresentação. O primeiro será que se a gente colocar tudo no mesmo bolo e esquecer essa parte de ser evento respiratório, é bom ou é ruim? E 2, eu falei de todos os desfechos, mas eu não apresentei nenhum dado mostrando que tratar com CPAP e diminuir carga hipóxica. Eu vi que tem uma pergunta aí em relação a qual parâmetro utilizar, né? Então, a gente não viu não mostrei ainda nenhum dado mostrando que CPAP, diminuindo carga hipóxica, diminui o evento. Então, vamos lá. Olha que interessante, esse é o estudo do White Journal, é uma baita revista científica. Olha quem que é o último ator, Ali Azarbarzin. Ele ouviu as críticas que fizeram ao índice dele, e ele falou, tá bom, vocês me convenceram. Vamos ver, então, uma correlação, se existe alguma correlação entre carga hipóxica associada ou não ao evento. Então, pensando nisso, é mais fácil automatizar, né? Porque não interessa se tem. Vamos esquecer agora o fluxo e vamos pegar a área sobre a curva a partir do momento que o paciente desatura. E veja, gente, a curva de associação é de 0,8. Isso é muito forte, tá? Ele é uma boa correlação. Quando a gente olha à direita os gráficos, você vê que esses gráficos eles são quase gêmeos, né? A similaridade dos gráficos de carga hipóxica, aqui o gráfico à esquerda, associado ao evento respiratório, e a carga hipóxica analisando somente a oximetria, né? Nesses estudos, veja que o ponto a correlação das curvas é muito forte. Esse estudo vale a pena, quem se interessou pelo assunto, vale a pena ler, e eu já respondo uma das perguntas da Daniela, que está aqui, né, a probabilidade de mortalidade maior, né, então quais são os valores que a gente tem que seguir? Uma carga hipóxica normal de 59 ou de 1 hora, quase, né, 60 minutos, ela vai ser similar a uma carga hipóxica de oximetria de 54. Então, vamos entender o que esse índice aqui ele indica. É porcentagem por minuto por hora. Então, para ficar fácil a minha matemática aqui, vamos considerar que seja 60. Eu posso dessaturar 1% por 60 minutos a cada hora, é equivalente a eu dessaturar 4% em 15 minutos dentro de 1 hora. Ou equivalente a eu dessaturar 20, preciso dividir tudo por 3 agora, né? Então, se eu dividir por 3, vai ser
3%, desaturar 3% em 20 minutos, em 1 hora. Então, o que ele faz? O que importa é a área. Então, eu posso trabalhar aqui com os diferentes desfechos. O que eu estou dizendo, ou o que esse estudo mostra, ou o que a carga hipóxica mostra, é que eu desaturar uma vez abruptamente, se eu desaturasse de 90 para 30 em 1 minuto, seria a mesma coisa que eu desaturar 1% durante a minha hora inteira. Tá? Então, quando a gente joga nos extremos, isso provavelmente não deve ser uma relação direta. Eu desaturar 1% por 60 minutos não deve ser a mesma coisa que eu desaturar 60% em 1 minuto. Né? Então, isso talvez já fique aí uma limitação para a carga hipóxica nesses pontos, meu Deus, fugiu a palavra, nesse índice. Agora, o outro ponto para a gente lembrar é que talvez se você usa só um oxímetro e não usa os dados de respiratório, talvez seja interessante você utilizar 2% de dessaturação. Então, não mais 3 e 4, mas 2%. Então, essas são as informações. Se você vai utilizar ele relacionado a evento respiratório, 3 e 4%. Se você vai utilizar ele num oxímetro padrão, uma oximetria noturna, você pode considerar eventos de 2% de dessaturação. Tá? Bom, então agora vem a última pergunta que está faltando. Será que se eu tratar com CPAP, não tem nenhum estudo no momento, olhando carga hipóxica e trabalhando ou titulando CPAP com base na carga hipóxica? Mas o que a gente tem? A gente tem o ISAC. O ISAC é um estudo que foi publicado, ele é negativo. E aí, o que o ISAC mostrou? E esse é o pessoal que trabalha com CPAP, a gente fica de cabelo em pé, né? Eu estou quase com pouco cabelo, mas já perdi depois que eu vi esses estudos. O que você tem no ISAC? Você pega, ele foi negativo porque você tinha os pacientes, eles eram pacientes que não tinham sonolência. Então, esse é o primeiro ponto desses 3 grandes trials que dão negativo para o uso de CPAP e índice de apneia e hipopneia. Isso também tem que ser falado. Os pacientes não apresentam sonolência, porque os pacientes mais graves, ninguém hoje, comitê de ética nenhum deixa de dar CPAP para esses caras. Então, o que acontece é que os pacientes que são nesses 3 trials, são tratados nesses trials, que vêm esses desfechos cardiovasculares e usam CPAP, eles não são os pacientes que vocês tratam na loja ou na clínica de vocês. Porque os mais graves não entram nos trials, eles são moderados a graves e sem hipersonolência. Bom, se eu estou falando que o cara que tem hipersonolência é o cara que mais se beneficia, o cara que mais se adequa ou adere ao CPAP, eu tenho um problema. Tá, então, eu estou trazendo informação do cara que não chega na minha clínica para tratar. Mas olha que interessante. Quando você pega o ISAC Trial, que ele pegou os pacientes, tinham índice de apneia e hipopneia de moderado a grave, principalmente moderado, colocou o CPAP e não deu nenhuma diferença, foi negativo, não deu diferença para desfecho composto de evento cardiovascular. Quando você pega a carga hipóxica dentro desse estudo, e você, vamos falar assim, né, você corrige o índice de apneia e hipopneia pela carga hipóxica, olha o que acontece, o grupo com carga hipóxica elevada, no início do estudo, tem efeito positivo com CPAP. A gente não tem informação se esses caras, como é que está a carga hipóxica depois, porque isso não foi medido no estudo. Mas olha que interessante, quando você divide, não só pelo índice de apneia e hipopneia, mas quando você faz isso e pega quem tem carga hipóxica, porque tem aqueles pacientes que têm índice de apneia e hipopneia alto, mas tem carga hipóxica baixa. E esses caras não são bons aderentes. Talvez o problema dele, e não são sintomáticos. Por que um cara com índice de apneia e hipopneia não é tão sintomático? Porque talvez ele não sature tanto. Né?
E ao passo que tem pacientes que são apneias leves, mas tem uma carga hipóxica enorme. E aí esse cara acaba se beneficiando do CPAP. Então, eu acredito que a carga hipóxica, mais do que ela vem para substituir o índice de apneia e hipopneia, ela vem para complementar. E aí, então, talvez seja vamos dizer assim, o padrão ou o índice por trás das explicações dos eventos negativos, ou os artigos negativos que a gente tem visto na área do CPAP. Esses são meus 2 últimos slides. Será que uma única medida é suficiente? Vocês têm falado, né? Vocês viram que eu tenho enfatizado aqui. É claro que a gente precisa de diagnóstico simplificado. É claro, eu trabalho numa empresa de oximetria, nós temos o nosso polígrafo tipo 4, mas, obviamente, a gente tem que usar as ferramentas com cautela. A poligrafia tipo 4 ela tem a sua função. Eu acho que isso traz à tona, não é todo lugar que você tem tipo 1. Então, olha, obviamente o tipo 1 ele sempre vai ser o gold standard, mas será que aonde a gente não tem acesso ao tipo 1, como é que a gente faz? Deixa sem tratamento? Manda todo mundo para São Paulo, para um centro de tratamento? Então, eu acho que você entendendo essas informações, você consegue ofertar um cuidado melhor ao paciente. E sem contar que você pode utilizar a poligrafia tipo 4 para titulação, para screening, para um monte de outras coisas, tá? Então, o eletrocardiograma, lembrando que é só um contraponto, o eletrocardiograma, que acho que todos nós conhecemos, veja que ele tem vários pontos de análise, né, e várias curvas, que é justamente isso. A gente não pode olhar o coração por só um lado, ou só por uma análise elétrica, a gente faz ele multimodal, ou ele faz multi-áreas, né? Então, às vezes, determinados registros não vão aparecer em um traçado, mas vão aparecer nos outros. Então, por isso que eu comentei que eu acredito que os índices, mais do que procurar um santo grau e falar, não, olha, vamos fazer carga hipóxica para todo mundo, eu acho que é você entender os índices, o que você tem disponível, o que é fácil para você usar, e aí use isso entendendo as limitações do método que você tem. Todo mundo precisa de tratamento, todo mundo precisa de um bom tratamento, mas não é porque a gente não tem o gold standard que a gente não vai fazer. Vamos fazer com as limitações que a gente tem hoje, mas entendendo as limitações que a gente tem hoje. Tá? Esse é o meu último slide. Os distúrbios do sono, então, são altamente prevalentes. O acesso ao diagnóstico deve ser facilitado e simplificado. Os principais índices de qualificação têm sofrido adaptações em sua metodologia de quantificação nos últimos anos. A carga hipóxica, então, parece ser o principal fator relacionado aos diversos desfechos cardiovasculares, incluindo mortalidade. E a gente tem que tomar cuidado com o one size fits all, né? O santo grau, o índice que vai servir para tudo. E eu não tenho dúvida que daqui a 3 ou 4 anos a gente deve estar encontrando algum artigo que vai falar que não teve correlação com a carga hipóxica e a gente vai modificar, e é assim que funciona a ciência, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, aqui estão os meus contatos, e eu fico aí à disposição. Rui, muito, muito, muito obrigada. É sempre delicioso ouvir você falar de uma naturalidade assim que eu invejo, típica de quem manja muito do assunto, né? Tem vários comentários aqui, eu acho que as perguntas em si se acabou respondendo, acho que você está vendo aí, né, o chat? Eu não vi todos, eu vi uma só, que acho que calhou, que eu li e falou, né? Qual que é o parâmetro? A outra eu falaria lá uma hora. Da Ana, sobre se tem alguma coisa, foi isso? Não, né? Na literatura sobre carga hipóxica e apneia do sono, especificamente para pacientes com fibrose pulmonar. Não conheço. Se tem, eu não conheço. O que eu posso fazer é dar uma procurada rápida aqui e vejo. Os pacientes com fibrose pulmonar, eles já são um grupo bem seleto. Com certeza, assim, deve ter alguma... Deve ter. Acho que quem está procurando tese aí, ou assunto para tese, é ótimo. Mas eu, de cabeça, assim, que eu tenho, não. Tá, e aí tem aqui alguns comentários, a Alexandra falando que tem usado o módulo de oximetria associado ao CPAP, que aí, após identificar a pressão-alvo, ela associa o módulo para identificar se a correção das apneias foi suficiente para corrigir a hipoxemia, enquanto todos
Por enquanto, em todos houve correção dos 2 parâmetros. A Daniela está tendo a mesma prática. Aí a Marina... Fala. Só um comentário, a Alexandra, que é lá de Porto Alegre, né? Então, trabalha num centro de referência lá em Porto Alegre, e é isso mesmo, né? Você ter muita gente já usava, mesmo sem saber da carga hipóxica, muita gente já usava antes até disso. Olha, titulei com o CPAP, o índice está normalizado, mas como que é a oxigenação, né? Só que a ideia até então era olhar muito para o IDO e talvez o T90, né? E corrigindo isso já está super bom, né? A ideia, será que agora a gente não conseguiria? Acho que o ponto que ficaria para os pacientes que ainda têm dificuldade na titulação. Ou será que os pacientes que, mesmo zerando o IDO e o índice de apneia-apneu, zerando ou trazendo para a normalidade ou diminuindo o índice, que a gente encontre algum problema, talvez você pense na carga hipóxica nesses indivíduos, né? Sim. Aí a Marina, né? Fez uma complementação aqui, falando sobre o uso após a adaptação do CPAP, que é importante usar algum dispositivo que dê a informação sobre a variável da carga hipóxica. Aí a Daniela falou que a questão é que, às vezes, o paciente classificado como leve, mas que tem algumas comorbidades, é sintomático e com alto índice de HB, nem sempre sai do profissional com indicação de tratamento. E ela está dizendo que é preciso divulgar a importância da avaliação desses outros parâmetros, que provavelmente não são muito corriqueiros ainda, dentre os outros profissionais que não são especialistas, principalmente na área, né? Acho que um comentário, e de novo tem pessoa muito melhor que eu para falar isso, Daniela, e agradeço o seu comentário. Assim, as pessoas, é o que eu falei, né? As pessoas encaram ainda a medicina do sono como cosmético, né? Então tá bom, roncar todo mundo ronca, ou, tudo bem, eu sou apneico. Mas então eu vou lá e coloco um CPAP. Eu tenho CPAP automático, né? Então eu vou lá com o CPAP, tá bom. E aí, pelas aulas da Flávia, a Vivian vai trazer muito isso agora na apresentação dela também, né? A gente vai entender que é muito mais do que isso e a gente precisa tomar cuidado, né? Então, acho que com certeza, quanto mais divulgar, é melhor. Não só a medicina do sono, mas que o tratamento, ele não é... Tem um pessoal nas redes sociais colocando equipamentos aí que, pelo amor de Deus, né, que não são nada validados, não tem Anvisa, não tem nada para isso, como soluções milagrosas para a apneia do sono, né? Não funciona assim. Esse negócio de rede social tem me dado bastante medo, sabe? Eu falo que a gente sempre brigou para não ter ensino de fisioterapia em EAD e agora a gente tem ensino de fisioterapia pelo Instagram, que não pode ser um buraco mais negro que esse, né? Difícil. Usar a ferramenta a nosso favor, né? Mas, de novo, tem que entender a limitação da... Que nem o papel aceitar tudo, a tela aceita tudo, né? Então a gente tem que ter critério quando consome as informações, né? Acho que é isso, Rui. Já estamos no horário, acho que você foi conseguindo responder as coisas, as dúvidas. Tenho curiosidade como você adquiriu esse conhecimento, mas vai ficar para outro dia, porque senão a gente vai comer o horário da Vivian. Porque, né, você saiu da UTI até onde a gente convivia mais próximo, e aí agora você já fala umas coisas bem difíceis aí do sono, várias siglas que eu não faço a menor ideia do que se trata, tenho que usar o Google aqui para conseguir acompanhar o raciocínio. E foi uma mudança de carreira. Calma, cada um na sua área. Cada um na sua área. Muito legal, parabéns. Aqui um mar de elogios você está enxergando aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade. É sempre uma delícia ouvir você falar, sempre com maestria no que você se propõe a fazer. Fico feliz que você tenha aceito o nosso convite. Bom final de semana, bom resto de viagem aí, Obrigado. Próximo braço da viagem para voltar para casa. Você quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou passar para a Marina já apresentar a Vivian para a gente, para a última palestra. Não, só agradecer a Adriana, a
amizade, aí o tempo que a gente se conhece e o convite do Crefito 3. Obrigado mesmo e bom final de semana para todo mundo aí. Então, um abraço.